Olá, amigo telespectador, de volta do feriadão. As notícias do Brasil e do mundo voltam com força total e os eventos nas cidades estão na nossa pauta de hoje. Confira conosco. Emmanuel Macron é reeleito na França. Japão resgata do mar 11 corpos que estavam em barco de turismo desaparecido. Eduardo Bolsonaro ataca os irmãos de Weintraub por crítica a indulto ao deputado Daniel Silveira. Ciro critica petistas e Lula e chama militância petista de seita de fanáticos lulistas. A Associação Fluminense de Jornalistas tem a primeira mulher eleita em 81 anos. Você acompanha também as notícias de local, o carnaval no Rio, futebol e a previsão do tempo. Acompanhe conosco agora o plantão de notícias. Foi reeleito na França para um segundo mandato o presidente Emmanuel Macron. Os franceses confirmaram neste domingo, dia 24, um novo mandato de 5 anos ao centrista Emmanuel Macron contra Marine Le Pen, que apesar de ter perdido a eleição, conseguiu o melhor resultado da extrema-direita em um pleito presidencial na França. Segundo estimativas iniciais, o candidato de La República em Marcha, LREM, de 44 anos, obteve 58% dos votos contra 42% de Le Pen, uma diferença menor do que em 2017, quando derrotou a sua adversária do Reagrupamento Nacional, o RN, com 66,1% dos votos. Embora Marine Le Pen fosse percebida pelos eleitores como a melhor que entendia os problemas da população, no fim, eleitores optaram pela experiência e competência de Macron para lidar com as crises, segundo os observadores da agência francesa Presse. Os franceses optaram por continuar com o líder pró-europeu, que também se tornou o primeiro a conseguir a reeleição desde 2002. A repercussão da eleição de Macron foi imediata e países do mundo felicitaram a vitória do centrista. Os primeiros ministros social-democratas da Alemanha, Espanha e Portugal, bem como o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaram seu apoio a Macron durante a campanha. Bom, com Macron reeleito, a Europa revive o dilema sobre o acordo com Bolsonaro. Isso nos remete diretamente a uma relação institucional entre os países Brasil e França. Macron é considerado em Brasília e mesmo em Bruxelas como um dos maiores obstáculos para que a Europa e o Mercosul possam ratificar o acordo comercial que foi negociado desde 1999. Mas para esses observadores, parte da sua resistência tinha uma relação direta com a eleição disputada neste domingo. Na busca pelos votos de ecologistas, o presidente francês Macron não podia ignorar o desmatamento na Amazônia e passou a insistir que um compromisso do governo de Bolsonaro nesse sentido não haveria uma ratificação do acordo comercial. Segundo ainda esses analistas, o problema que enfrenta a França é que, para a União Europeia, o acordo que Bruxelas fechou com o ex-chanceler Ernesto Araújo é extremamente vantajoso para seus interesses franceses e desequilibrado para o nosso país, o Brasil. Bom, finalizando essa matéria, quanto à relação entre os dois presidentes, Jair Bolsonaro considerou uma provocação a recepção dada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, reeleito, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no ano passado, em Paris. Merci. Merci, chers amis. E o Japão resgatou do mar
11 corpos que estavam em um barco de turismo que sumiu. A Guarda Costeira informou neste domingo, dia 24, que encontrou 11 corpos que estavam em um barco de turismo japonês que desapareceu no sábado, dia 23. A embarcação levava 26 pessoas, 2 tripulantes e 24 turistas, entre os quais 2 crianças, a bordo do Caso 1, durante um cruzeiro na península de Shiretoku, em torno da principal ilha do norte de Hokkaido. Dos 11 corpos, 8 eram de homens e 3 eram de mulheres, informou a Guarda Costeira do Japão. Antes de perder o contato, o piloto emitiu um pedido de socorro e avisou que o barco estava afundando. A temperatura na água nessa época varia entre 2 graus centígrados e 3 graus, relatou um funcionário de uma cooperativa de pesca local. E a repercussão da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira continua dando pano para manga. Vamos acompanhar agora essa matéria. Eduardo Bolsonaro atacou os irmãos Weintraub por crítica a indulto ao deputado Daniel Silveira. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, atacou neste sábado os irmãos Arthur e Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, após críticas sobre o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. A gente está na guerra e o cara me falando de precedente, como se nunca um corrupto tivesse recebido o indulto e agora o instrumento tenha sido utilizado para seu fim, soltar o inocente. E quem fala são os irmãos que saíram do país para se livrar desta perseguição. São os filhos de uma P. Pede desculpas o deputado federal Eduardo Bolsonaro, mas alega que, para tanto, não há outra palavra que senão essa proferida por ele. Em uma transmissão pelo Twitter, Arthur Weintraub disse que a medida criava um precedente que poderia ser usado no futuro para reverter a condenação dos condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. Qualquer rolo tá aqui, é um indulto. Boa sacada, meu. O precedente, os precedentes que estão sendo criados são péssimos. Situações, você não vai, depois vai querer comparar o que aconteceu com o Daniel com um cara lá na frente que tiver com corrupção, lavagem de dinheiro. Falar, não, mas aqui também já tem um precedente. É muita coisa, é impressionante. É impressionante, nunca pensei que ia ver umas coisas dessas. Ainda no sábado, Abraham Weintraub respondeu às ofensas proferidas por Eduardo Bolsonaro. Aguardo o Bolsonaro me procurar após ofender a minha falecida mãe. Quer conversar em particular? Debate em público ou falar pessoalmente? Cedo ou tarde irei te encontrar. Isso não é ameaça de violência física e você não vai gostar, fechou aspas. Como nós falamos aqui, esse tipo de medida feita pelo presidente Bolsonaro, que está sendo discutida aí quanto à constitucionalidade, quanto à legalidade, que na verdade não se trata de um indulto, e sim de uma graça devidamente prevista na Constituição Federal, está aí então nesse imbróglio e envolve discussões entre aliados e entre oposicionistas nessa situação aí desse imbróglio. Em outro quadro, Ciro Gomes atacou petistas e Lula, denominando a militância do PT como seita de fanáticos lulistas. O ex-ministro afirma que está sendo atacado por criticar o silêncio do ex-presidente sobre o indulto concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira. O pré-candidato às eleições presidenciais Ciro Gomes, do PTB, voltou a criticar o silêncio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sobre o perdão concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Desta vez, Ciro disse que foi atacado pela seita, abre aspas, dos fanáticos lulistas, porque ousou a questionar
a divindade que eles cultuam, mas o pensamento acrítico e inculto deles só falta inundar as redes de chavões, deturpações, mentiras e equívocos, disse o ministro. Para Ciro, como sempre, os petistas não foram o cerne da pergunta. Por que Lula não se manifestou sobre o decreto insano de Bolsonaro? Lula, você conseguiu por idade, prescrições, porque o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos. Hoje você é muito amigo aí de todo mundo. Com quem que você anda hoje, Lula? Com essa mesma gente, Lula. E obriga também essa juventude aí, né, os novos quadros da esquerda brasileira, você vai na alma dos caras e destrói os caras, pô. Botar o Guilherme Boulos junto com o Geraldo Alckmin em São Paulo, esse virada paulista não vai dar certo. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor! Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Bom, de volta agora aos nossos noticiários, nós vamos agora às notícias locais e da nossa região. A Associação Fluminense de Jornalistas tem a primeira mulher eleita em 81 anos. Pela primeira vez em 81 anos de existência, a Associação Fluminense de Jornalistas tem uma mulher em seu comando. Em assembleia ordinária realizada na Câmara de Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 18 de abril, os associados elegeram, por unanimidade, Lúcia Alencar Machado, presidente da entidade. Ela, que respondia pela presidência da associação de forma interina, agora assume o cargo de fato e de direito.
Outra mulher, Angélica Cunha, é a vice-presidente. Já no exercício do cargo, a presidente também destacou um projeto significativo pelo qual vem trabalhando desde 2021, o Retiro do Jornalista, que terá sede campestre e hotel com 96 suítes em Engenheiro Paulo de Fronten, no sul fluminense. O projeto tem a parceria do Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais, o presidente do Instituto, Paulo Niemeyer, e o vice-presidente Tiago Sanderson acompanharam a posse da nova presidente da associação. Muitas autoridades marcaram presença no evento e, na oportunidade, várias nomeações foram implementadas, dentre elas os diretores regionais, o corpo jurídico, que cuidarão do projeto de expansão 80 anos da Associação Fluminense de Jornalistas. Acompanhe conosco a matéria. Eu vou fazer aqui um passando, para quem não sabe, bem rápido, bem sucinto. Eu, Lúcia de Alencar Machado, sou diretora interina da Associação Fluminense de Jornalistas. Eu não tenho vice-presidente e eu não tenho presidente do Conselho Fiscal. Eu fui eleita em 2019 presidente do Conselho Fiscal junto com uma diretoria. Uma diretoria que não se mexeu. Então, eu tive que procurar os sócios e dizer, nós queremos trabalhar. E a diretoria que não se mexia ameaçou extinguir essa associação, que vai completar dia 24 de novembro 82 anos. E daí, o pessoal tinha 3 sócios, não podia ter menos de 11. E os 3 sócios eram eu, Dirley Pereira e o Valdomiro. Cadê o Valdomiro? Está aí? Valdomiro, Dirley, levanta a mão direita. Éramos os 3 sócios. Imediatamente corri muito e depois eram 30. Eu falei, acabou para você. Vai renunciar ou eu vou tomar a marca? Ele não me respondeu. Então eu decidi por ele. A direção toda se reuniu, estava do nosso lado, e decidimos convocar uma assembleia e destituir o novo presidente. Mas isso só foi possível, sabe? Quem assumiria a presidência seria a vice-presidente, que já havia pedido renúncia, pelo mesmo motivo, porque ela queria trabalhar, porque ela queria fazer crescer. Então ela já tinha pedido renúncia, só que nem o cartório foi registrado. Então ela ainda era vice-presidente, que é a jornalista Marta Serrat, que aqui se encontra. Às vezes anteriores ela não estava, porque estava em Brasília, mas deu a sua opinião, online. Nós nos reunimos e aí eu estou aqui hoje por conta disso. Porque a gente quer trabalhar, nós queremos muito levantar a associação. Nós temos sonhos e acreditamos até que essa é a última oportunidade de união depois da pandemia, que tocou muita gente, né? A gente perdeu muitos entes queridos, muitos amigos. Então, esse motivo de estar aqui. Eu sou presidente interina, não sou presidente de fato de direito. Por isso que eu não tomei grandes atitudes, eu não me sentia confortável para tomar grandes atitudes. A carteira do pessoal que é sócio hoje, até o dia de hoje, não tem o nome da presidente atrás. Eu não me sentia confortável em ter presidente Lúcia de Alencar Machado. Então a carteira não tem. A partir de agora é outra história. Então esse é o motivo na qual nós estamos aqui hoje. Por hoje é a eleição, que seria em fevereiro, mas que infelizmente eu fui acometida dos problemas de saúde seríssimos e não podia andar. Estou aqui convalescendo em pé e daqui para frente, para me parar, só ele. Mais ninguém. Vamos falar agora do Carnaval do Rio, que após 2 anos, a festa de Carnaval tomou conta da Avenida Marquês de Sapucaí neste final de semana, onde 12 escolas de samba desfilaram pelas 2 noites do Grupo Especial do Rio de Janeiro.
Na sexta-feira, passaram pelo Sambódromo a Imperatriz Leopoldinense, a Mangueira, Acadêmicos do Salgueiro, São Clemente, Unidos da Viradouro e Beija-Flor de Nilópolis. No sábado, o desfile iniciou com o Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. O público presente festejou com as agremiações que trouxeram celebridades ilustres misturadas aos demais componentes, um clima de magia. Os temas das escolas foram diversos, com grande parte delas optando por exaltar a cultura e personalidades negras. E dando continuidade às notícias locais, nós vamos agora para a cidade de Teresópolis, onde 2 eventos marcaram o feriado: o Chocoserra e o Lupulando Terê. Acompanhe. Após as comemorações de Páscoa, a cidade de Teresópolis recebeu na última semana o tradicional evento Chocoserra, que ocorreu no Hotel Sesc Alpina. O evento teve seu início no dia 21 e terminou neste domingo, dia 24. Além de reunir muito chocolate, pipoca, cardápio vegano, música ao vivo e diversão para a criançada. A festa também conta com produtores da região de Teresópolis e o Chocoserra é um marco da gastronomia em Teresópolis para moradores e turistas que gostam do friozinho e de um bom chocolate quente. E na cidade o fim de semana não teve só chocolate. Aos amantes da cerveja e do bom rock and roll, pôde se deliciar no bairro do Alto, na Praça Nilo Peçanha, o evento Lupulando. Nós vamos conferir agora como foi a rodada do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro de 2022, mas para tanto nós vamos chamar o nosso companheiro Isaac Iatti, que vai nos falar sobre essa rodada. Bom, e aqui conosco o comandante do Esporte Mais, que vai falar mais com a gente sobre como se deu aí essa rodada do Campeonato Brasileiro. Isaac Iatti, que a gente cumprimenta com bom dia, já aqui nos estúdios da Rede TV+. Iatti, o que você pode dizer pra gente? Os cariocas saíram aí devendo uma rodada inflacionada com 0. Fala pro nosso telespectador aí, o que você pode destacar pra gente dessa última rodada? Como vai ser o Esporte Mais, que você grava daqui a pouco. Tulinho, primeiramente, bom dia a você, bom dia a você de casa. Olha só, como você mesmo disse, Tulinho, não teve vitória para os cariocas, né? O Fluminense perdeu, o Flamengo perdeu, o Vasco empatou na Série B, enfim, o Botafogo também empatou pela Série A, rodada muito complicada para os cariocas nessa rodada de fim de semana. Agora, no meio de semana, a gente tem a Copa Libertadores, que a gente vai destacar no Esporte Mais, tem Copa Sul-Americana, enfim, tem a rodada completa, resultados completos, tem Champions League, vai pegar fogo, tem as semifinais, tem Manchester City, Real Madrid, Liverpool e Vídea Real, jogão pra gente assistir. Enfim, mas se você quiser saber, você tem que assistir o quê? O Esporte Mais. Eu já sabia que ele vinha com esse chavão aí, não ia dar uma palavra pra gente. De qualquer maneira, a gente vai deixar aí para vocês os gols da partida, principalmente dos cariocas, o empate do Atlético Mineiro. A gente pode roubar essa palhinha, então, de lá de vocês? E que você tenha uma boa apresentação no Esporte Mais, que logo após aí ao Jornal Regional, ao plantão de notícias da nossa rede de TV Mais TV Arte HD, vocês acompanhem, então, o Isaac Iatti com o Esporte Mais. Isaac, muito obrigado. Obrigado a você. E daqui a pouco nós vamos estar assistindo essa rodada. Valeu, Tuninho. Tchau, tchau. Bom, nós vamos agora falar de previsão do tempo. A previsão para o Sudeste será de temperaturas altas e chuva passageira. Você acompanha agora a previsão do tempo com Stefane Touso, do Clima Tempo. Vamos conosco. A segunda-feira começa quente e ensolarada por todo o sudeste do Brasil. O destaque ainda segue sendo o tempo seco, principalmente a partir da tarde, e os índices de umidade podem novamente ficar abaixo de 30% sobre grande parte do interior de Minas Gerais e também no interior de São Paulo. Tem previsão para chuva fraca e extremamente passageira na zona da Mata Mineira, Vale do Jequitinhonha, estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Mas na cidade do Rio, Grande Belo Horizonte, em Uberaba e também na capital paulista, o tempo fica
está firme e não tem expectativa para chuva também no interior do estado de São Paulo. A máxima chega aos 30 graus em Belo Horizonte, 31 graus em São Paulo, máxima de 30 graus em Vitória e mínima de 20 com máxima de 31 graus no Rio de Janeiro. E o plantão de notícias vai terminando, já se preparando para a pauta da próxima edição. Você acompanha também pela nossa rede o Jornal Regional com Maurício Aragão e o Esporte Mais, atualizando o Campeonato Brasileiro, os campeonatos regionais e muito mais. Obrigado a todos pela audiência e um excelente início de semana para todos. Na Terra, cada um é livre para escolher como deseja viver, mas escolhe o resultado de suas escolhas. A reencarnação é um programa de libertação, criado para promover a evolução do espírito. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor! Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.